Olá, sejam bem-vindos ao canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando deste nosso programa. Uma coisa interessante, e eu sempre chego a explicar, que a finalidade desse programa não é converter ninguém, não é tirar alguém de uma religião para ir para outra, e nem dizer que nós somos uma religião. Não, nós somos um ser humano. Nós somos uma parte do ser humano que está comprometido em ter uma visão diferente da visão que existe neste mundo com referência à espiritualidade. Nós não queremos dizer que somos a palavra final. Não, nós somos um ser humano que está conversando. Se você acha interessante isso, você então se inscreva no nosso programa que está aí. Se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho e dê uma palavra aí que você achar conveniente. Nós estamos dispostos a lhe ouvir. Bem, nós vamos hoje fazer uma menção a um assunto muito interessante que predomina hoje na geopolítica mundial, que é justamente a questão da arrogância. A arrogância é um processo que existe dentro do ser humano, como se fosse uma manifestação de um escudo para que possa processar as suas ideias e torná-las como uma coisa importante e fundamental e que fora dela não há salvação. Pois bem, eu quero evocar nesse instante o que as Escrituras antigas, o Antigo Testamento, diz com referência à arrogância. No livro de Michelet, ou Provérbios, capítulo 16, versículo 17 e 18, nós temos uma informação muito interessante que diz: evita o mal. É o caminho para a retidão. Evitar o mal é o caminho para a retidão. Aquele que crê, que cuida dos próprios passos, preserva a vida. E o versículo 18 diz: o orgulho vem antes da destruição e a arrogância precede a queda. Quando nós ligamos a televisão, nós mergulhamos num mundo de informações. Informações sobre situação geopolítica, sobre uma nova visão do Oriente Médio, sobre posicionamentos políticos internos das nações, sobre o processo de tomada de decisões que trazem dificuldade às pessoas. O processo migratório está sendo revisado em todo o mundo. Há uma fuga para as suas nações de origens e, naturalmente, um processo de inquietação é gerado em razão de uma arrogância política mundial que atinge não apenas os países todos, mas, em particular, o nosso país, Brasil. Precisamos despertar para isso. Do contrário, nós emergiremos num caos e a população mundial e também a população do Brasil experimentará a dor e o sofrimento. Não estamos falando de política partidária, nós estamos falando num quadro de arrogância mundial que afeta também o nosso território. Pois bem, a importância dessa informação é justamente trazer uma orientação das pessoas que assim procedem e pessoas que criam entre si um escudo de arrogância, combinada ou não, e traz dificuldade a blocos de toda a geopolítica mundial. Bem, a presunção advinda da arrogância cria um escudo ao redor das pessoas que as impede de assimilar novos conhecimentos, impedindo a evolução. Nós precisamos estar aptos ao processo de evolução ou de mutação social que está ocorrendo. Você pode observar quando você visita determinados sites religiosos no YouTube, vocês veem que está havendo uma queda dos valores espirituais. As coisas se tornam espetáculos. Isso
é um escudo para a arrogância, para dizer que apenas o seu segmento é o correto e que irá para um lugar legal quando morrer. Ledo, engano. Nós precisamos acreditar que o Criador tem um plano para o universo, não apenas para a própria Terra, mas para o próprio universo, que precisa ser restaurado em razão da ruptura com o processo de criação das nossas origens. Bem, a arrogância, quando combinada com a presunção, se torna uma barreira que afasta o crescimento e a evolução. Esse comportamento cria um escudo ao redor das pessoas, isolando-as de novas ideias e experiências. Não, eu quero esse café com leite aqui, esse feijão com arroz, e eu não quero entender o que está se passando. Geralmente as pessoas arrogantes se tornam isoladas posteriormente, em razão das suas atitudes truculentas e, acima de tudo, ilegais. A arrogância, o escudo dela, traz dificuldades para o ser humano, que não está aberto à evolução, ao aprendizado que nós devemos ter. Nós mesmos, idosos, precisamos estar atentos a isso. Muitas vezes nós achamos que somos um poço de sabedoria e de inteligência e não procuramos nos socializar com as pessoas mais jovens. Precisamos fazê-lo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão vivendo dentro de um contexto de evolução. De evolução de quê? Da evolução digital, do processo de inteligência artificial. E nós não podemos nos isolar. Claro, é evidente que em razão de limitações, nós acompanhamos devagar, mas com paciência nós alcançamos o objetivo. Então precisamos nos libertar desse escudo de arrogância que venha proteger crenças e preconceitos, crenças que eu chamo de crenças limitantes, que você não pode ter ideia de uma outra informação, porque é um grande pecado e que você será condenado. Esta é a visão dos arrogantes, que procuram minimizar a experiência espiritual e individual. Bem, eu espero que você possa ter entendido a nossa mensagem e que vocês possam entregar esse processo que é importante para a sobrevivência da vida social humana. Bem, nós iremos agora para as nossas chamadas cartas consoladoras. Vamos tirar duas cartas que são interessantes. A primeira carta está sendo tirada. A segunda carta nós também já retiramos. Vamos para a primeira carta consoladora. Quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Preste atenção. Quando nós assumimos o poder, quando nós achamos que lideramos um processo geopolítico, um processo político interno, uma visão eminentemente limitada do processar jurídico em nossas vidas, a nossa alma nos alerta. Sinais são enviados e é preciso decodificar esses sinais para que a gente possa retomar o nosso caminho e voltar ao equilíbrio social. Muito interessante, vamos para a segunda carta consoladora. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Que mensagem interessante para nós nessa carta consoladora. A coragem é muito importante. Quando você assume a coragem de reconhecer a sua humildade de que você precisa mudar, e você assim o faz, você não tem dúvida de que você reaprendeu o caminho. Pense nisso. Eu vou fazer uma prece nesse instante, nesta quarta-feira, em que você está conosco nesse programa, meditando sobre a importância de
desconstruirmos a nossa arrogância. Não devemos criar escudo para a nossa arrogância, porque a arrogância precede a queda. Eu vou fazer uma súplica ao Criador, somente a Ele. Vino Malakeinu, Sheba Shamayim, Tzu Israel Vegualô. Meu Deus, meu Pai, meu Rei Celestial, Tu és o Redentor de Israel. Como pessoas das nações, integradas nesse processo da redenção, crie em nós, Senhor, um coração puro. Tira de nós a arrogância e que os nossos atos não cheguem a ferir corações e destruir vidas. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Que seja luz.